Olá, famílias, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Vamos para a última postagem de hoje. Eu quero, de todo o meu coração, mas de verdade, de todo o meu coração, dizer que eu apoio a democracia e a liberdade neste país. Que eu apoio a Constituição Federal deste país, desde que ela seja cumprida, principalmente pelos governos e parlamentares. Agora, a minha comoção é diferente do que eu vi ontem. Com todo respeito e com todos os meus sentimentos, podem ter certeza disso. A minha comoção é para com o povo brasileiro. É para com o povo brasileiro. E fora do Brasil, para com o povo daqueles países que estão sendo bombardeados, cujas famílias, homens, mulheres e crianças estão morrendo, covardemente mortos, por egoístas, ambiciosos, por ditadores como existem aqui no país. E esses ditadores do Brasil se dizem democráticos. Enganam o povo. Eu estou comovido com a situação do povo brasileiro. Eu sinto comoção por todas as mortes oriundas da violência no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro. Mas é o Brasil inteiro que está em situação difícil. É o Brasil inteiro que passa por crises sem precedentes. Em decorrência da incompetência, incapacidade e ingerência desses ladrões corruptos. Então, a minha comoção é para com o povo brasileiro, é para com as famílias de bem que lutam com a vida dioturnamente, trabalhando e pagando os seus impostos. É para com aquele brasileiro, aquela brasileira, aquele jovem que perdeu a vida covardemente por causa de nada. Por causa de nada. Em se considerando monetariamente ou materialmente falando. Agora, cada morte que acontece nesse país, cada morte, é um golpe a mais na democracia brasileira, que já vive às escondidas. Já vive às escondidas. Cada morte de um juiz, que é morto covardemente por marginais, porque estava se fazendo cumprir as leis. Aquele tranqueira que fica escondido lá, que não toma as providências que devem ser tomadas, que se deixa levar por vantagens financeiras, esse não vai sofrer nenhum atentado. Perdemos juízes. Há pouco tempo, uma juíza aí que estava cumprindo com a sua obrigação foi morta covardemente, e eu não vi deste país, dos órgãos de imprensa, uma comoção tão grande. Policiais, só este ano, só no último ano, no período de um ano, são 130, 140, 150 policiais mortos. São vidas que são iguais às outras vidas. Eu estou comovido com esses policiais mortos em combate, mortos de frente às suas casas, mortos entre o trabalho e sua casa, deixando esposa e filhos chorando a sua falta, chorando a sua perda. Estou comovido pela morte desses mais de 140 policiais só no Rio de Janeiro. Estou comovido. O mundo que se dane, eu não quero saber do mundo. Eu quero saber do Brasil nesse momento.
Estou comovido com o que a população sofre em detrimento dos corruptos políticos desse país, que desviaram recursos, até de merenda escolar aqui em São Paulo. As crianças ficaram sem merenda porque eles embolsaram o dinheiro. E nada é feito. CPIs são arquivadas. Só que no estado de São Paulo, o PSDB arquivou mais de 170 CPIs, que apuravam fatos com provas e eles para debaixo do tapete. Então, a minha comoção vai para aquele cidadão, aquela cidadã de bem, homens, mulheres e crianças, que morrem diuturnamente, assassinados, que morrem por uma bala perdida numa troca de tiro entre marginais e policiais. E às vezes é a munição do policial que pega aquela pessoa que estava ali, infelizmente. Não era a vontade do policial atingi-la, mas na hora ali, eu já vi muito cara tremer. Eu passei 30 anos nessa profissão, eu vi muito cara tremer. Tremer na base. Só faltou mijar na calça. Agora imagine a população que não passa. Os órgãos de imprensa têm medo. Na hora do pega pra capar, o bicho pega, não é brincadeira não. Eu estou comovido com os professores que apanham e foram mortos em escolas públicas desse país. Apanham os alunos que não têm educação, cuja educação familiar já é pequenininha, devido a todos aqueles golpes que praticaram quando na construção da nossa Carta Magna, em 1988. Educação moral e cívica foi um crime, foi um assassinato doloso, premeditado, por aqueles que hoje roubam, saqueiam e recebem propinas. Os antigos caras pintadas, os defensores dos trabalhadores, os defensores da democracia, hoje roubam o país, correm com malas de dinheiro para cima e para baixo. E nesta primeira parte eu quero lhes perguntar: toda essa tragédia é culpa da polícia militar? É culpa da polícia militar. Foi a polícia militar que promoveu todas essas tragédias aqui. As injustiças sociais desse país são promovidas pela polícia militar. Eu sou culpado. Trabalhei 30 anos, mais de 30 anos, eu sou culpado. Eu socorria pessoas, tirava pessoas da rua, jogada, apodrecendo. Quando eu chegava lá, a assistente social olhava de cara feia para mim. Mas eu sou culpado. Eu, meus companheiros, na sua grande maioria. Existem os pontos fora da curva, as exceções, aqueles que remam contra a maré. Mas qual instituição que não existe isso? Em qual empresa que não existe isso? Fala pra mim. Fala pra mim. Até dentro de uma igreja, seja qual for a religião, nós temos os pontos fora da curva. O que nós temos que fazer? Corrigir. Nós temos que acertar. Nós temos que cirurgicamente arrancar aquele mal que nos assola. É assim que tem que ser feito. Agora, tudo é culpa da polícia militar? Ah, por favor, né? Pô, quando eu trabalhava, não era reformado, eu era culpado. Agora sou reformado, eu me sinto culpado, porque aparece toda hora, a Rede Globo diz que, olha, veja bem, a polícia mostra, faz questão de mostrar tudo ali.
Ela faz questão. É uma perseguição sem limites. Né? Então, quando a gente olha para esse país, um país de meu Deus, um país abençoado, onde não tem tufão, furacão, vulcão. Aqui o que existe aqui, em São Paulo, por exemplo, são enchentes por incompetência, incapacidade e ingerência dos homens. Não dessa natureza maravilhosa que Deus nos deu e que hoje o homem destrói, destruindo, acabando com o meio ambiente, a fauna, a flora e tudo aquilo que a gente tem de bom, causando esse desnível hoje entre o clima, que sempre foi uma coisa assim, uma dádiva de Deus para o nosso país. Calor, o frio, o período de primavera, sabe? Tá tudo ficando meio obscuro, tudo se modificando, em detrimento dos homens, das ações dos homens contra o meio ambiente. Então, quando eu olho para esse país, eu vejo, não temos educação falida. No estado de São Paulo, educação pública falida. Professoras tratados com descaso e desrespeito. Uma educação que não educa ninguém, em se falando da área escolar. Sem contar que nós não temos uma assistência social decente para cobrir as pessoas menos favorecidas ou mais humildes, como queiram, de comunidades, para que haja uma educação familiar melhor conduzida, para que quando aquele jovem chegar à escola, ele chegar na escola sabendo do compromisso que tem. Óbvio, nós temos jovens que o pai foi embora, a mãe criou sozinho, ou a mãe foi embora, o pai criou sozinho, e jovens que hoje, em detrimento da Constituição de 88, não conduz consigo princípios e valores de fundamental importância para uma boa formação do ser humano, para que ele tenha consciência humana. Então, tudo é uma consequência, tudo é um processo, tudo, gente, é um quebra-cabeça cujas peças vão se encaixando. Então vejam, eu olho para esse país, não tem educação. Eu olho para esse país, não tem saúde. São centenas e milhares de pessoas morrendo por falta de medicamento, porque não tem dinheiro para comprar e não é distribuído no posto de saúde, ou no posto de saúde não tem o medicamento que era para ser distribuído, por falta de socorro, porque não tem mão de obra especializada. Eu vejo pelo hospital militar, só tem um urologista aqui em São Paulo, e a maioria da tropa é masculina, precisa, para prevenir câncer de próstata, etc, etc, etc. Não vou me prolongar muito nesse assunto, porque em outras postagens já fiz comentários. Sabe? Uma fila de espera no centro odontológico da Polícia Militar de 9 meses. Eu fiquei com 3 curativos em 3 dentes aqui 5 meses. Então você não tem saúde. Se eu, que pertenço a um segmento profissional, não tenho saúde, imagine a população. Imagine as comunidades, o que não passam. Não porque as pessoas que trabalham lá são más pessoas, não, porque não tem estrutura, não tem mão de obra especializada, não tem tudo aquilo que se faz necessário para você prestar um serviço na área de saúde eficaz. Um serviço onde realmente você valoriza e preserva a vida humana, que é o bem maior, segundo nossa Constituição Federal. Mas não é isso que nós vemos. Nós vemos sim centenas de milhares de pessoas morrendo por falta de educação, porque a falta de educação também mata, por falta de saúde, por falta de segurança pública, que é tratada com descaso e desrespeito, todas pelas mesmas circunstâncias e situações, falta de mão de obra especializada, falta de estrutura, equipamento, falta de tudo, e com políticos hipócritas que ficam pregando coisa que não é verdade,
ficam fazendo propaganda de coisas que não são verdades. A população precisa se atentar a isso. E aquela assistência social que se faz necessário num país como o nosso, onde na periferia nós temos gente humilde, gente ignorante no bom sentido, que precisa tomar cuidado com doenças transmissíveis, que precisa tomar cuidado com tantas coisas, o não envolvimento com o mundo perverso e cruel do tráfico de drogas, que é uma coisa que predomina muito no país. E aí, centenas de milhares de pessoas morrem por incompetência, incapacidade e ingerência de governantes, de políticos, executivo e parlamentares. Aí eu faço pela segunda vez eu vou perguntar: tudo isso aqui é culpa da polícia militar? Tudo isso aqui é culpa da polícia militar? Não é, gente. Polícia militar, ela não é obrigada a fazer educação, mas criou o PROERD para tentar livrar jovenzinhos do mundo do vício. Ela não tem nada a ver com a saúde, mas ela socorre a toda hora pessoas para pronto-socorros, para pós-saúde e assistência social. Eu sei porque eu fiz isso muito. Ela tenta livrar as pessoas de roubos, furtos, estupros, homicídios, mas ela tem um efetivo pequeno, a estrutura pequena, equipamento não é o necessário. O governo do estado de São Paulo, vou falar pelo governo do estado de São Paulo, ele é muito omisso nesse sentido. Ele deixa a desejar e muito. E a assistência social a gente não vê, gente. A gente vê gente apodrecendo nas ruas aí, catando lixo das nossas lixeiras, de lixeiras de restaurantes e pizzaria para poder comer e sobreviver. Então, gente, o que nós temos no país hoje são jovens sem oportunidades. Jovens que não têm caminho a seguir. Não têm oportunidade. Desde do seu nascimento, ele começa a sua criancice, adolescência. São poucos os que conseguem sofrer uma influência positiva ou ter um rumo. A grande maioria não tem oportunidades. Por que não tem oportunidades? Porque os recursos são desviados de seus destinos. Aquilo tudo que beneficiaria o povo brasileiro, né, está no bolso dos políticos, corruptos, ladrões, saqueadores, propineiros. Aí eu pergunto, a polícia tem culpa disso? A polícia, então, ela é culpada desses corruptos? Desses pilantras existirem? Não é, gente. Tudo é culpa da polícia, cara. Sabe, se o cachorrinho Lulu morrer ali na esquina, a imprensa, um monte de gente vai dizer, ó, culpa da polícia. O Lulu morreu, culpa da polícia. Só que o Lulu não comia, não bebia. O Lulu não tinha assistência nenhuma, né? E nem fazia jus à lei de proteção aos animais. Porque não davam esse direito a ele, embora a lei exista. Mas vão dizer que é culpa da polícia militar. A polícia militar é culpada que o Lulu morreu ali na esquina, né? Os jovens enveredam para o mundo do crime, facções que praticam crimes como roubos, latrocínios, tráfico de drogas, de armas, homicídios, estupros. Os jovens enveredam para lá, para o mundo do crime, por culpa da polícia? Então eu sou culpado. Agora mesmo, nesse instante, um menino de 15, 16 anos, 14, 13, 14, 15, 16 anos, está enveredando para o mundo do tráfico agora, para o mundo do crime agora. E eu sou culpado. Meus companheiros que estão na rua trabalhando são culpados. Nós somos culpados. Aí eles estão armados na rua, dão de frente com a viatura, troca de tiros, porque eles atiram para cima dos policiais. E nós somos culpados. Nós, policiais, somos culpados. Que eles se armaram
enveredaram para o mundo do crime, se armaram, enfrentaram a polícia e nós somos culpados. Gente, nós somos culpados. Pelo amor de Deus. Eu fico com o saco cheio com essas coisas, gente. Essa Rede Globo, essa imprensa alienada ao poder econômico, que tudo aquilo que eles fazem é em detrimento dos seus patrocinadores. Tem um patrocinador em horário nobre aí, ele pagou 35 milhões de multa fazenda aqui no estado de São Paulo por irregularidades financeiras. E ninguém fala. É uma MSI. Lembra do Corinthians, a MSI, de Kia Jorabichian, que deu aquele rolo todo, Polícia Federal, e ele, queimou o chão e até hoje, o dito pelo não dito do Benedito. E eu sou corintiano, hein? Do Alibe roubando o Corinthians lá, com desvios de dinheiro para a filha. Essa empresa em horário nobre fazendo propaganda, patrocinando o programa de horário nobre. Vai pro noticiário e fala, olha, a empresa tal foi multada em 35 milhões de reais por irregularidades financeiras. E eu a comparo à MSI, de Kia Jorabichian, lá atrás. Né? É culpa da Polícia Militar. A Polícia Militar que tem culpa que os caras foram multados em 35 milhões de reais por irregularidade financeira. Qual seriam as irregularidades? Não vou entrar nem no mérito. Mas coisa boa não foi, pode ter certeza disso. Podem ter certeza disso. Eu lhes garanto. E eu não minto, hein? Mas esse não é o assunto. Eu estou esmiuçando uma situação para mostrar para vocês que, gente, a Polícia Militar, ela tem as suas culpas. E aquilo que for culpa dela, que seja responsabilizada, o inquérito realizado, o Ministério Público que denuncie, que seja julgada e, se for o caso, condenada e tenha sua pena aumentada conforme manda o Código Penal Militar e que arque com as consequências dentro de uma cadeia, de uma penitenciária ou do presídio Romão Gomes, aqui em São Paulo. Aqui ninguém tá para tapar o sol com a peneira, não. Mas nós estamos para valorizar a grande maioria. A maioria determinante, a maioria soberana, que cumpre com a sua obrigação. E não tem culpa, gente. Não tem culpa. Sabe? Então, sabe? Tudo acaba sendo obrigação, né, da Polícia Militar em combater tudo isso. Então, todo mundo acha que a Polícia Militar é que tem que combater tudo isso e que ela é a grande culpada de tudo isso. Sabe? E olha, são poucos os que valorizam e reconhecem o trabalho da Polícia Militar. São poucos. E digo mais, os policiais militares masculinos e femininos existente hoje no quadro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, saíram do seio da sociedade paulistana e paulista. Se nós temos hoje 105 mil pessoas, essas 105 mil pessoas saíram de famílias comuns, famílias do seio da sociedade. Eles não vieram de outro país, de Marte. Não. Saíram do seio da sociedade. Foram treinados e preparados para fazer o certo. Se fizer o errado, a responsabilidade é deles. E é uma minoria. Nós temos pontos fora da curva, mas são minorias. E essa minoria não pode comprometer a boa vontade, o bom cumprimento dessa missão árdua, atípica e difícil, que é a atividade policial militar. Né? Então, gente, injustiças sociais como fome, falta de moradias dignas. Eu vejo pessoas morando aí em barracos,
Não tem nem piso, tudo chão. Quando chove, a enxurrada passa dentro do barraco da família. Eu, como policial militar, cansei de ver. Aqui perto, em outros lugares, cansei de ver. Então, fome, falta de moradias dignas, sabe? Esses moradores de rua que estão apodrecendo por aí, dependentes químicos que estão apodrecendo por aí, sabe? Pelas ruas, como se fossem animais. Existem muitos animais por aí que são muito melhor tratados que eles. Isso não é culpa da polícia, gente. A polícia não tem culpa disso, não. Eu não tenho culpa disso, não. Pelo amor de Deus. Não põe todas essas coisas na minha conta, não. Sabe? Não põe na nossa conta, não. Nós não temos culpa, não. Então, eu escrevi aqui uma situação e eu vou ler para vocês. Aos corajosos homens que enfrentam a crueldade e a perversidade, as perversidades e crueldades praticadas pelos poderes deste país, ficam aqui os meus mais sinceros agradecimentos por lutar por situações que jamais teve a intenção de criar. Parabéns você, policial, seja militar, civil, parabéns policial federal, parabéns Ministério Público Federal que vem fazendo um baita de um trabalho, parabéns, vocês estão lutando, batalhando, enfrentando de frente, cara a cara, situações que vocês jamais tiveram a intenção de criar, que vocês jamais participaram dessas falcatruas e safadezas que envolvem políticos desse país. Parabéns por entregar a sua própria vida para defender os direitos de cidadania, além de preservar a integridade física das pessoas e a vida, o bem maior, segundo nossa Constituição Federal. Deixando esposas e filhos, às vezes, chorando e lamentando a sua partida. Em situações de combate, ou às vezes em situações em que vocês foram covardemente mortos. Covardemente mortos. E alguns na frente da própria família, da esposa e dos filhos. Por marginais, pela criminalidade que nós não criamos. Que em nenhum momento nós motivamos. Muito pelo contrário, nós temos um projeto aqui em São Paulo chamado Programa Educacional de Resistência à Violência e às Drogas, onde nós nos aproximamos daquela criança que está naquele período da criancice para a adolescência, para mostrar para eles a importância deles serem bons homens, homens honestos, trabalhadores, bons chefes de família. Então, a estes homens e mulheres, eu me curvo. E fica aqui os meus mais sinceros agradecimentos por contribuírem no cumprimento dessa missão tão árdua e atípica, como eu sempre digo, que só você poderia enfrentar. Só você. Você foi lá, você foi voluntário, você se determinou a enfrentar. Você está de parabéns pela sua coragem, sabe? Pela sua honestidade. E vamos combater os desonestos. Aquela minoriazinha, vamos botar para fora. O Brasil não precisa de mais gente vagabunda, principalmente em segmento policial. E para aqueles que nos deixaram no Rio de Janeiro, em São Paulo e por todo o Brasil, que Deus os tenha. Que Deus os tenha. E fiquem em paz. Porque vocês não são culpados. Nunca foram. Vocês não tiveram culpa do país em que vivemos, das circunstâncias em que enfrentamos aqui, e deste tipo de homens que governam
legislam em nosso país. Homens, infelizmente, na sua grande maioria, sem caráter, sem brio, sem honestidade. Coisa que nunca lhe faltou foram adjetivos ímpares em vossas vidas. Que Deus os tenha. E a vocês que estão aí ainda na luta, ou que já encerraram a carreira, parabéns. Que Deus os abençoe muito. Ele lhes proporcione muita saúde, força, coragem para continuar contribuindo com o povo brasileiro. Mesmo diante de tudo isso aqui, que nós não somos e nunca fomos culpados. Os culpados, os verdadeiros culpados, estão por aí, usufruindo das benécias, das vantagens que o dinheiro que eles surrupiaram e guardaram em paraísos fiscais lhes proporcionam hoje a eles e às famílias. Ao invés de estarem presos, enjaulados, que é isso que eles merecem. Então, parabéns a vocês policiais, a vocês do Ministério Público Federal, a vocês que trabalham e não ficam choramingando por auxílios moradia, por coisas pequenas, diante de coisas tão grandes que esse país tem enfrentado e esse povo tem pago a conta. Um beijo em seus corações, que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares. Tenho dito.